Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, senhor presidente, eu disse aqui na sexta-feira que a gente precisava de um espaço maior para falar dos nossos projetos, mas infelizmente as revistas semanais não deixam que a gente possa realmente falar muito sobre os projetos, porque aqui no DF em especial, a cada semana um escândalo diferente. Na sexta-feira falei aqui sobre o que aconteceu e que foi denunciado na revista Veja. Agora mais, novamente, toda segunda-feira, já é noticiário comum nas páginas da Veja, da Época, da Isto É, na mídia de um modo geral. Mais uma vez, na revista desse final de semana, até o próximo escândalo, quer dizer, a própria revista já reconhece que toda semana em Brasília tem um discurso, um escândalo diferente. A revista Veja, senhor presidente, traz aqui exatamente em cima dos últimos escândalos que aconteceram no Distrito Federal. E diz a manchete: acusado de tentativa de suborno, o chefe da polícia de Brasília aparece em vídeo prevendo que o governador petista acabará preso. Olha quem disse isso, senhor presidente. É o chefe da Polícia Civil do Distrito Federal, aquele que talvez hoje tenha o maior número de informações do Distrito Federal, porque é lá que se investiga. A Polícia Civil é para investigar. E ele já dizia antes de ser diretor-geral, ele telefonou para o chefe de gabinete do governador, que coincidentemente, são muitas coincidências, era o mesmo chefe de gabinete do ministro dos Esportes, Cláudio Monteiro, e disse: Cláudio, olha, eu vou estar em casa aposentado, e se o camburão da Polícia Federal levar o governador, não adianta me ligar não, eu vou pedir para ligar para a delegada, a Mailine, ligue para ela para tirar o governador. Foi isso, senhor presidente, que foi dito na gravação apresentada pela Veja semana passada. Mas muito mais grave é que ele diz também que está no Buriti a galinha dos ovos de ouro, Antônio, e colocou a galinha dos ovos de ouro sendo o secretário de saúde, Rafael, que também, coincidentemente, era o secretário de esporte educacional do Ministério do Esporte, daqueles escândalos todos. Então a revista traz aqui exatamente isso. Ele diz assim, e eu parabenizo o Gustavo Ribeiro, o jornalista da revista Veja, que disse isso. E nas últimas 2 décadas, ele tem aproveitado bem todas essas facilidades para roubar, corromper e transformar Brasília numa vergonhosa vitrine reveladora do que existe pior e mais degradante na política brasileira. Então, senhor presidente, eu tenho dito para o governador, feito algumas, fiz isso no Natal, pedi um presente para os moradores do Distrito Federal, para todo cidadão brasiliense, que o governador deveria se afastar até a apuração dos fatos. São muitos fatos, são muitas denúncias, são muitas comprovações, e ele teima em ficar no governo. Está aí o senador Cristóvão, disse novamente hoje, nos jornais de hoje, de que se um dia tiver que apoiar, ele apoiaria o PT, mas não apoiaria Agnello Queiroz. Então, falei também na sexta-feira, PT nacional, as eleições municipais estão chegando, e o governador do Distrito Federal, que é do PT do Distrito Federal, é uma referência nacional em termos de corrupção, além de incompetência. Foi o último governador nas pesquisas, mas muito distante do penúltimo. Um governador que tem 70% de reprovação do governo. Então, este governo não tem hoje moral para continuar governando o Distrito Federal. Então, eu gostaria de reforçar novamente esse pedido, esse apelo, inclusive à presidenta Dilma, que diante de tantas denúncias, tantas comprovações,
que a presidente deveria se manifestar e buscar uma alternativa para o Distrito Federal. Nós somos a capital de todos os brasileiros e não podemos continuar sendo referência, como está aqui nas páginas da Veja, dizendo que aqui tem realmente uma das piores políticas, está no Distrito Federal. Diz aqui ainda, o atual governador petista Agnello tem se esforçado para mostrar que isso é possível, ou seja, continuar na corrupção, na roubalheira. No quesito desfaçatez, ele já superou os antecessores. Então, para dizer, para desmentir, não comprova nada. Porque, senhor presidente, para comprovar é muito simples. Qualquer acusação, seja de aumento de patrimônio, seja qualquer acusação, é simples. Na vida pública, é obrigação do político. Ele não está fazendo favor para ninguém, é obrigação dele chegar aqui no Congresso Nacional, ir para as revistas, para a televisão e dizer, mostrar as provas. Palavra de governador tem o mesmo valor de qualquer cidadão. Disse isso na convocação do ministro da Integração, quando esteve aqui no recesso, Fernando, e ele disse, Fernando Bezerra disse que ele esteve aqui no recesso exatamente porque a obrigação do político é colocar as coisas transparentes, mas este governo não. O governo Agnello acha que a palavra do governador já é prova suficiente para isso, e a cada dia vem acontecendo mais denúncia. E eu espero que essa Câmara Distrital, que tem a obrigação de apurar os fatos, venha de fato apurar. Está aqui no Correio Brasiliense o presidente da Câmara, Patrício, também do PT, que diz aqui guerra pela chefia da polícia, e ele assumiu o compromisso de convocar o delegado Onofre para depor na Câmara Legislativa, mas pelo que vejo, acho que não vai acontecer mais, porque o Onofre renunciou. Nos jornais que foi demitido, mas não foi demitido. Isso foi um acordo feito com o governador, porque ele sabe demais. E isso, lamentavelmente, está acontecendo toda semana, e eu espero que o governador possa, de fato, comprovar e justificar, não só esse parecer do delegado da polícia, dizendo que ele iria preso, mas também que o governador, o secretário da Saúde, possa explicar por que o delegado usou o termo galinha de ovos de ouro, que o delegado tinha a obrigação de protegê-lo, porque é ele que buscava os recursos para distribuição. E o mais grave, a saúde passou durante 1 ano sem licitação, foi tudo por estado de emergência, sem licitação, exatamente o homem que foi chamado agora de galinha dos ovos de ouro. Então nós precisamos continuar fiscalizando, e se a Câmara Legislativa não fizer, nós vamos ter que buscar, porque grande parte dos investimentos em Brasília são do Fundo Constitucional e é recurso federal. Então eu quero aproveitar, senhor presidente, porque eu já sei que vamos ter muito assunto daqui para frente, mas eu não poderia deixar agora de comentar aquilo que fiz no recesso. Eu disse aqui ontem, deputado Mauro Benevides, não saí dessa casa em nenhum momento no recesso, saí na véspera de Natal e Ano Novo, tarde da noite, porque eu requisitei mais de 200 documentos, mais de 200 processos dos ministérios, e olhei cada um deles. Então fiz diversas auditorias, e vou falar de uma delas, hoje. É a primeira auditoria que vou divulgar, é essa daqui, um convênio 017 de 2005, da ONG Cataventos Juventude e Cidadania, que pegou recursos do programa Brasil Quilombola para dar um seminário de capacitação de gestores públicos. Se vocês conhecerem a ONG Catavento, por si só, ela, pela sua atividade, ela jamais teria condições de pegar dinheiro público para dar curso de gestores públicos, porque ela não é qualificada para isso. Vossa Excelência, permite, deputado Isalci? Pois não, deputado Mauro. Quando Vossa Excelência alega na tribuna que durante o recesso esteve permanentemente em Brasília, eu ofereço o meu testemunho de quando a comissão representativa a que pertencemos realizou uma sessão no plenário do Senado Federal para ouvir o ministro da Integração, Fernando Bezerra. Vossa Excelência ali estava, como eu também me encontrava, distinguido pelo presidente José Sarney para secretariar os trabalhos da nossa comissão, que se reuniu para ouvir o titular
da pasta integracionista. E naquele momento, Vossa Excelência bem se recorda, procurei interpelar Sua Excelência, o ministro, em torno de 2 projetos fundamentais para a nossa região: a transposição de águas de São Francisco e a construção da Transnordestina, para que com isso ele anunciasse, diante de todos nós, senadores e deputados, que compunhamos aquela comissão, Vossa Excelência também estava presente, algo que é de fundamental importância para o chamado polígono das secas. Portanto, ofereço o meu testemunho de que Vossa Excelência, nessa vigilância que se tornou realmente presente em sua atividade parlamentar, ela se fez sentir durante a reunião da Comissão Representativa do Congresso Nacional. Muito obrigado. Eu que agradeço a parte de Vossa Excelência. Senhor presidente, mas quero solicitar inclusive à presidência que depois, após o discurso, que todo esse material, e vou deixar uma cópia com a presidência, para que seja encaminhado, não só que seja arquivado aqui nos anais da casa, mas que seja também divulgado e, de preferência, que seja encaminhado ao Ministério Público, a uma parte também para a OAB, CNBB, ABI, para a Câmara, para a área de fiscalização do Senado e da Câmara, para que todos possam tomar conhecimento também das auditorias que fiz. Mas esse convênio especial, senhor presidente, é um convênio que foi solicitado da Secretaria, antigamente ainda não era Ministério, era da Casa Civil, da Presidência da República, a CEPIR, que é a Secretaria de Projetos Públicos de Igualdade Racial. Olha só, uma ONG catavento que também tirou dinheiro do segundo tempo, de crianças de Sobradinho, que teoricamente era para ser atendido às crianças de Sobradinho carentes. Essa mesma instituição vai à Casa Civil, na Secretaria de Igualdade Racial, e pede então recursos, R$500 mil, para dar curso de gestão pública em vários estados. E olha que existe aqui um parecer jurídico da área, dizendo que essa ONG não poderia pegar este recurso, porque no seu estatuto não estava previsto essa atividade. Mas o que fizeram? Apenas fizeram alteração do estatuto e imediatamente encaminharam para o Ministério, para a Casa Civil, com a alteração do estatuto, permitindo então que ela pudesse receber esse tipo de recurso. Mas o mais estranho não é isso, senhor presidente. O mais estranho é que essa ONG Cataventos está aqui. Eu estava na Câmara, como disse. Foi aprovada uma lei, a lei de número 3.219, do dia 5 de novembro de 2003. Autor do projeto, deputado Paulo Tadeu. O Paulo Tadeu apresentou um projeto que foi aprovado, declarando a Associação Cataventos Juventude e Cidadania, uma entidade de utilidade pública. Após a aprovação dessa lei, é que se pegou agora recursos públicos e desviou um grande volume de recursos. No caso específico deste projeto, por incrível que pareça, essa Cataventos solicitou R$532.943, dos quais 476 mil foi dinheiro da Secretaria de Igualdade Racial. Mas isso não é nada, senhor presidente. O pior é que essa ONG Catavento contratou uma empresa chamada Estrelinha. Essa empresa Estrelinha, senhor presidente, não tinha no seu contrato social, como objeto social, prestação de serviço de eventos, mas mesmo assim, no dia que saiu o dinheiro, no dia 16, houve exatamente uma alteração contratual, mudando os objetivos da Estrelinha. Essa Estrelinha é uma empresa que era um comércio de imóveis, de design, foi transformado em ONG. E solicitou para o Ministério, apresentando uma alteração contratual, justificando que ela tinha capacidade de fazer a gestão. Só que acontece
que durante as auditorias percebeu-se que quando ia pagar a estrelinha, as notas fiscais eram sequenciais, vários meses, mas a nota era 7, 8, 9, 10, 11, então parece, e os auditores questionaram isso, como é que pode uma empresa prestar serviço e emitir notas sequenciais durante vários meses, como se ela fosse criada apenas para o projeto? E aí o que é que fizeram? Solicitaram informações do GDF. Deputada Maurício, sabe a resposta do GDF? Que essa empresa não estava recolhendo os impostos, que essa empresa não estava fazendo a declaração das notas fiscais. E o pior, sabe quem são os sócios dessa estrelinha? Os irmãos e o sobrinho do deputado Paulo Tadeu, que é o secretário de governo do senhor Agnello Queiroz. E quando foi prestado conta, tiveram a cara de pau de dizer que a empresa tinha obrigação somente de prestar os serviços, que a ONG não tinha capacidade de fiscalizar se estava emitindo nota fria ou não tinha capacidade de verificar se essa empresa existe ou não, bastaria prestar o serviço. E quando você vê, os sócios da empresa são exatamente o irmão do Paulo Tadeu e o sobrinho dele. E o mais grave, o restante, quase 60 mil reais, além dos 370 da estrelinha, foi recebido através de recibo por um outro irmão. E aí vai um deputado desse, e eu me lembro muito bem quando estive na Câmara e fui terceiro secretário daquela casa, e ele fazia parte também da mesa, aquele discurso demagógico, aquele discurso vazio, e que hoje está provado que essa demagogia não passa de hipócritas. São deputados demagogos que na prática, quando vão fazer, fazem o que está aqui, desviam o recurso público. Então, esse processo da CEPIR, e que é evidente que não pode estar envolvida apenas a ONG, como se admite entregar 500 mil reais, que parece que não é nada mais hoje nesse país, porque os desfalques hoje, a roubalheira hoje, é 300 milhões, é 400 milhões, então parece que 500 mil reais não é mais, não significa quase nada para ninguém, mas na prática, este projeto é de capacitação de gestores públicos. Como é que uma ONG com picareta como essa vai realmente capacitar algum gestor público? Sendo que não tinha ninguém capacitado para isso, e aí me coloca uma empresa fantasma, uma empresa que não recolheu imposto nenhum, uma empresa que não existe, é de fachada, e aí vai esse deputado, e que foi, olha, senhor presidente, o segundo mais votado aqui do Distrito Federal, com esse discurso demagógico. Então, acho que ainda cabe, não sei se dá tempo, o convênio é 17 de 2005, de entrar com processo, porque é evidente, se a população soubesse, se a comunidade, se os eleitores do Distrito Federal soubessem que essa quadrilha que está no Buriti, mais esse deputado que é secretário de governo, se os eleitores soubessem o tanto que esse pessoal roubou e continua roubando, tenho certeza que o resultado das eleições não seria esse. Duvido que o senador Cristóvão teria apoiado Agnello, duvido que Regufe teria apoiado Agnello, sabendo de tudo isso. Então, na prática, eu digo sempre, governador, o nosso senador Cristóvão, deputado Regufe, eles não foram responsáveis pela eleição, eles foram também culpados, porque hoje é culpa. Quem apoiou este governo tem a culpa, está maculado, porque realmente são muitos os desvios. E eu fiz, senhor presidente, não foi só essa auditoria não, fiz várias, e espero ter oportunidade de poder falar de cada uma delas. Fiz mais de 20, está encadernado, tudo marcado, onde é que tem a nota fria, onde é que tem a conivência dos superiores, seja no Ministério do Esporte, seja no Ministério do Trabalho, seja na Casa Civil. Senhora presidente, esse convênio estava ligado à Casa Civil, não é Ministério do Esporte. Então nós queremos, nós exigimos, como representante do Distrito Federal, nós exigimos que este governador justifique
E eu quero fazer aqui algumas perguntas. Não sei se o deputado Mauro Benevides pode responder, ou se ouviu falar. O senhor saberia, senhor deputado, onde é que está João Dias? Eu digo para o senhor, semana passada, foi promovido. Promovido. O senhor sabe onde é que está Daniel? Aquele que veio na revista Veja também, e disse que depositou na conta do governador, fez um depósito na conta dele, que coincidentemente foi no mesmo dia que o governador assinou a autorização da União Química, autorizando a produção e importação de remédios. Então, cadê o Daniel? Sumiu. Isalci, Pois não, senhor presidente. você me permite uma parte? Pois não. João Dias, que tipo de promoção ele teve? Ele teve promoção por antiguidade. Ele era soldado, agora é cabo. E ele não foi promovido por mérito, ele foi promovido por antiguidade, que é uma promoção automática, sem interferência no julgamento do seu comportamento. Como ele ainda não foi julgado e tem presunção de inocência, ele foi promovido por antiguidade. É bom que se diga. O governador não o promoveu. É uma regra que os servidores públicos, quando completa determinado tempo, é promovido. Então não há uma interferência de mérito, não há uma promoção em função da sua vida pregressa. Não há avaliação na promoção por antiguidade de vida pregressa. Então é bom que se esclareça. João Dias foi promovido por antiguidade. Ótimo. Então foi bom a parte do deputado Amauri, que talvez tenha acompanhado melhor, deputado Amauri, mas eu quero dizer a Vossa Excelência que o governador deveria explicar algumas coisas para a sociedade, como Vossa Excelência acabou de dizer. Eu posso dizer, por exemplo, que no processo da FEPLAC, da Federação de Kung Fu, que desviou mais de 3 milhões de reais, houve documentos do João Dias, e inclusive chegou a agredir fisicamente os servidores do Ministério do Esporte, forçando a barra para que eles desmentissem aquilo que já tinha enviado a Polícia Militar do Distrito Federal. E eu acredito, deputado, que neste governo Agnello, jamais nós teremos qualquer coisa esclarecido, porque este governo, além de corrupto, ele consegue comprar as pessoas, comprar inclusive algumas instituições. E eu quero dizer isso, no processo da FEBRAC, que veio para mim, não em documento de papel, mas veio digital, está faltando exatamente o documento que foi encaminhado à Polícia Militar. Lá atrás, em 2005, o comandante da Polícia Militar solicitou informações ao Ministério do Esporte. E o Ministério do Esporte mandou para a Polícia Militar dizendo sim, que João Dias estava devendo mais de 3 milhões. Mas sob pressão, João Dias esteve no Ministério, agrediu fisicamente os servidores, como fez no Palácio do Buriti, batendo na secretária do Paulo Tadeu. Ele fez a mesma coisa no Ministério do Esporte. E aí o que é que fizeram? Substituíram a declaração, mandou para a Polícia Militar um documento dizendo que o João Dias teria pedido uma prorrogação, um convênio que já tinha mais de 2 anos sem prestar conta. Então, o que que acontece? O governador tem medo de João Dias, tem medo do Daniel, tem medo do Onofre, tem medo do Glauco. É outro que precisa também, e eu espero que nós possamos exigir esclarecimentos do Glauco. Como é que foi a venda do terreno da casa dele para o governador? Como é que foi a consultoria dele na Anvisa? Como é que foi a transferência de todas as concessões de empresas que estão instaladas nos shoppings, franquias, uma das maiores franquias e melhores franquias, hoje é da família do governador. E tem outras obras que eu vou falar também aqui, que eu espero que o Glauco possa justificar a origem desses recursos. Mas o que eu quero dizer é que não há nenhuma prova concreta de que este governador do Distrito Federal é honesto, porque ele não tem a hombridade de demonstrar as provas desses desvios todos que aconteceram. Então, senhor presidente, como o Ministério do Esporte, foram diversos desvios, vários projetos, convênios. Eu espero que também esse da Casa Civil alguém possa explicar
porque desviaram 500 mil reais. Era isso.